quarto ano, já estamos finalizando o módulo 3. Vamos continuar aí com o assunto medidas, só que hoje vamos ver medidas de comprimento e medidas de tempo. Quando falamos em medidas de comprimento, estamos nos referindo ao tamanho de alguma coisa. Essa medida é padronizada por meio do centímetro, metro, milímetro e quilômetro. São as medidas mais utilizadas em relação ao comprimento. O quilômetro também é uma unidade de medida e ela equivale a 1000 metros. Vocês podem ver aí no quadrinho que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Geralmente o quilômetro ele é usado para medir grandes distâncias, como mostra em placas de trânsito, como mostra em mapas, né? A distância entre uma cidade e outra, a distância entre uma rua e outra, são utilizados aí para medir longas distâncias. E aí, quais são as outras situações que vocês acham que são utilizados o quilômetro para a medida, hein? Alguém lembra? Vou citar aí no livro de vocês. Praia, sol e mar. O Brasil tem um litoral extenso, banhado a leste pelo Oceano Atlântico. São mais de 7.000 quilômetros de belas praias e ótimos destinos para descanso ou diversão. Um desses recantos é Porto de Galinhas, uma praia localizada no município de Pojuca, no estado de Pernambuco. Vocês estão vendo aí um mapa. Para medir a distância de uma região entre outra, utilizamos a medida que é o quilômetro. Vamos para a resolução de algumas atividades da página 155. Questão 1. De acordo com o comentário de Otávio, ele percorreu mais ou menos do que 1 quilômetro, porque Otávio diz: hoje cedo percorri 998 metros. Então, 998 metros é menor ou é maior que 1 quilômetro? Lembrando que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se ele percorreu 998, cabe a nós interpretar que 998 é maior ou é menor que 1000? Isso aí, é menor. Se é menor, então ele percorreu menos do que 1 quilômetro, porque 998 metros é menor que 1 quilômetro. Questão 2. Escreva a unidade de medida de comprimento mais adequada para medir a distância entre duas cidades. Estamos falando em longas distâncias, para medir aí quantos quilômetros uma cidade fica da outra. B. Espessura de um grafite de lapiseira. Grafite de lapiseira é a ponta que nós utilizamos para colocar na grafite. A ponta é a grafite e a lapiseira é o que nós chamamos de grafite. Então, a espessura, que é os milímetros, que nós geralmente dividimos em 0,5, 0,7 e tem outros números. Então, esses números eles são medidos em milímetros, que é a menor medida dada a sigla mm. Para medir a largura de uma rua, nós vamos utilizar que medida? Os centímetros é pouco, longas distâncias é quilômetros e a rua, que fica ali intermediário, nós usamos o quê? Isso, nós usamos o metro. D. Extensão de uma linha férrea é uma longa distância, então nós medimos utilizando o quilômetro. 3. Escreva as medidas indicadas nas fichas em ordem decrescente. Ordem decrescente é do maior para o menor. Só que nessa ficha vocês não vão olhar apenas os números, vocês vão olhar a medida. mm representa milímetro, depois do milímetro vem o centímetro, depois o centímetro metro e depois do metro vem os quilômetros. Isso aí é do menor para o maior, só que na ordem aqui vocês vão colocar ao contrário, na decrescente, do maior para o menor. Questão 4.
Como 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, podemos escrever 3.782 metros é igual a 3.000 metros mais 782 metros, que é igual a 3 quilômetros e 782 metros. De maneira semelhante, completem os itens a seguir. Ele fez uma decomposição e depois juntou o número, transformou os metros em quilômetros. Vocês vão fazer a mesma coisa com a letra A e a letra B. A letra B, a resposta já está no final, então vocês vão colocar o número no começo em forma de metros. No mapa abaixo, os pontos A, B e C indicam a localização de 3 municípios do estado do Amazonas. Podemos ver aí no mapa a representação do município A, B e C. Letra A. Por meio de estimativa, determine qual dos 3 municípios indicados no mapa está mais distante de Manaus em linha reta. A capital Manaus está aqui, ó, nessa partezinha representada por esse círculo aqui. Está perguntando qual dos 3 está mais distante. Se fôssemos imaginar aí uma linha reta de Manaus até o ponto C, teria essa distância. De Manaus até o ponto B, seria essa distância. E de Manaus até o ponto A, teria essa distância. Qual dessas duas retas aqui vocês acham que é a mais distante? Aí vocês vão responder aqui qual é o município, se é a letra A, B ou C. Na letra B, utilize uma régua para verificar a proximidade dos pontos do mapa com o município de Manaus. Em seguida, de acordo com as dicas a seguir, descubra o nome dos municípios A, B e C. Depois escreva a letra no quadrinho correspondente. Assim como eu fiz a linha aqui, vocês vão usar uma régua, pegando desse pontinho aqui até a capital e ver quantos centímetros vai dar cada uma dessas distâncias. Com base nisso aí, vocês vão conseguir saber qual é o mais próximo e qual é o mais longo. Vão vir para essas cartinhas aqui e vão ler, né, as informações e vão marcar em cada quadradinho aqui, ó, se é A, se é B ou se é C. Questão 6. Um vendedor registrou a quantidade de quilômetros percorridos diariamente durante uma semana. Aí vocês podem observar a tabela com os dias da semana e a quantidade de quilômetros percorridos cada dia. A. Quantos quilômetros o vendedor percorreu nessa semana? Vocês vão fazer uma soma de todos esses valores e colocar o resultado na letra A. B. Sabendo que o veículo desse vendedor percorre aproximadamente 17 km com 1 litro de gasolina, quantos litros foram consumidos nessa semana? Vocês vão pegar o resultado que colocaram aqui na letra A e fazer uma divisão por 17 e achar o resultado de litros consumidos na semana. 7. Observe no gráfico a extensão de alguns rios que passam pelo Brasil. Tem um gráfico mostrando os rios Amazonas, Purus, Paraná e São Francisco, com a extensão, que é o tamanho que tem esses rios, em quilômetros. A. Qual é o nome e a extensão do maior rio apresentado no gráfico? Então, vocês vão colocar o nome e a extensão, são duas informações. B. A extensão dos rios Paraná e São Francisco juntos é maior do que a extensão do rio Amazonas? Então, vamos ter que fazer uma soma com a extensão do rio Paraná e do rio São Francisco e comparar. É maior que o Amazonas? Sim ou não? É maior que o rio Purus? Sim ou não? Página 158. Vamos dar início aí às medidas de tempo. Podemos medir o tempo através das horas, dos minutos e dos segundos. Para medir o tempo, geralmente utilizamos os relógios. Temos o relógio de ponteiros, em que o ponteiro menor indica as horas, o ponteiro maior indica os minutos e tem alguns que tem um ponteirinho mais fino que indica os segundos.
E o relógio digital é aquele que aparece já os números, facilita a nossa visualização. O voo decolou às 10 horas e 30 minutos. Utilizamos a sigla H para horas e min para minutos. Outra unidade de medida de tempo é o segundo. Observe algumas equivalências entre as unidades de medidas de tempo. 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Lembrando que aqui no relógio de ponteiros, para calcular a hora, nós temos que transformar esses minutos. Aqui, por exemplo, quando o ponteiro dos minutos está aqui no 1, não significa que é 1 minuto, não. Significa que é 5, porque no relógio de ponteiros nós contamos sempre de 5 em 5 minutos, né? Então, aqui no 1 é 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25 e por aí vai, até chegar no 12 novamente, fecha os 60 minutos, porque 1 hora tem 60 minutos. Para o relógio de ponteiro completar 1 hora, ele tem que dar a volta aqui por toda essa parte para fechar 1 hora. Assim como o ponteiro dos segundos, ele também tem que dar a volta por todo o relógio para completar 1 hora. A diferença entre eles também está no tempo. Os ponteiros dos segundos, eles rodam de forma mais rápida. O ponteiro das horas, ele é o mais demorado para girar. Continuando aqui. Agora que você conhece algumas equivalências entre as unidades de medida de tempo, completem os itens abaixo. 2 horas são quantos minutos? 1 hora é 60, 2 é o dobro. Ou eu multiplico 60 por 2, ou eu somo 60 mais 60, que vai dar quanto? B. Quantos minutos é igual a 180 segundos? Lembrando que 1 minuto eu tenho 60 segundos. 60 para chegar em 180, eu vou precisar de quantos tempos de 60 segundos? Então, vamos pensar aqui, eu tenho 60, vou colocar mais 60, que vai dar quanto? 60 mais 60 vai dar 120, mais 60 vai dar 180. Então, eu tenho aqui que 60 segundos é igual a 1 minuto. Então, eu tenho aqui 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos. Então, eu digo que 3 minutos é igual a 180 segundos. Letra C. E 120 segundos é igual a quantos minutos? Posso utilizar esse mesmo exemplo aqui. 1 minuto é 60 segundos. Eu tenho 120 segundos. Então, eu tenho aqui 60 mais 60, 120. Então, 1 minuto é 60. 1 minuto mais 1 minuto igual a 2 minutos. Na letra D aqui, quantos segundos é igual a 4 minutos? Se 1 minuto é 60 segundos, então eu vou multiplicar 4 vezes 60, que é igual a... Lembra da nossa multiplicação? Posso olhar aqui só o primeiro número, 4 vezes 6 é igual a 24, e acrescento 0 no final. Então, 240 segundos é a nossa resposta. Vamos para mais algumas atividades na página 159. Ligue os relógios de ponteiro aos relógios digitais que estão marcando o mesmo horário. Então, lembrando que o ponteiro pequeno mostra as horas e o ponteiro grande mostra os minutos. Vamos aqui. Quando o ponteiro pequeno está apresentando para o 2, como é as horas, então vai indicar realmente que é 2 horas. Agora, se o ponteiro pequeno estiver entre o 2 e o 3, como saber que horas são? Então, vamos lembrar aqui,
que quando estiver entre um número e outro, a hora vai sempre ser a menor. Por exemplo, aqui está entre o 2 e o 3, significa que é 2 horas. 2 horas e quantos minutos? É 2 horas e 5 minutos? Não! Lembra que nos minutos a gente conta de 5 em 5, começando aqui do 1. 5, no 2, 10, no 3, 15, no 4, 20, no 5, 25. Então, indica aqui que esse relógio está marcando 2h25. Vocês vão ligar ao relógio digital, que está marcando 2h25. Lembrando que os relógios digitais, eles também podem marcar o formato de 12 horas e o formato de 24 horas. O formato de 24 horas é aquele que depois de 1 hora da tarde não volta marcando 1. Ele começa a marcar como 13, que equivale a 1 hora, 14, 2 horas, 15, 3 horas, 16, 4 horas e assim por diante. Vamos aqui para o segundo relógio. O segundo relógio está marcando 8 e o ponteiro dos minutos está no 3. Lembra? 5, 10, 15. Então, significa que é 8 horas e 15 minutos. Então, vamos para esse relógio aqui, O ponteiro pequeno está demonstrando aqui, antes da 5. Ele não está totalmente no 5. Então, indica que é 4 horas. E o ponteiro maior dos minutos está no 10. Vamos continuar nossa contagem aqui do 5. Lembra que no primeiro relógio nós paramos no 5 e foi 25. Então, no 6, 30, no 7, 35, no 8, 40, no 9, 45 e no 10, 50. Significa que são 4 horas e 50 minutos. Então, nesse último relógio aqui, ponteiro pequeno entre o 11 e o 12, eu considero sempre a menor hora. Então, vai ser 11 horas. E o ponteiro dos minutos está no 7. 7. Se eu multiplico aqui, 7 vezes 5 é igual a 35. Então, eu vou saber que aqui são 35 minutos. Viu aí a importância de saber a multiplicação? E assim fica aí a nossa questão. 2. De acordo com o comentário de Marina, na cena ao lado, a que horas ela terminou o preparo do bolo? Comecei a fazer esse bolo às 9 horas e 20 minutos. Demorei 1 hora e 15 minutos em todo o preparo. Então, que horas ela terminou? Podemos fazer aí uma conta, né? Fazer aqui por cima. 1 hora equivale a quantos minutos? 1 hora equivale a 60 minutos. Mais esses 60 minutos ainda teve mais 15 minutos, porque foi 1 hora e 15. Então, ao todo, seria 75 minutos que ela demorou para fazer o bolo. Nós vamos acrescentar isso aí nas horas. Então, eu tenho 9 horas e 20 minutos. Posso fazer a seguinte conta, mais 1 hora e 15 minutos. E obter aqui a resposta. Então, deu aí, 10 horas e 35 minutos. Agora vocês vão responder aí a página 160 até a 165.